atual lei de Minas não garante de imediato ganhos para as comunidades residentes nas zonas de operação mineira, nem facilita o processo de licenciamento. Durante o encontro, o coordenador da equipa de revisão da política da Lei de Minas, Manuel Sitoi, defendeu a necessidade de uma legislação mais inclusiva, afirmando que o objetivo do evento é eliminar a exclusão das comunidades nos benefícios gerados pela mineração. Temos uma legislação que não permite de imediato o ganho para as comunidades onde há operação mineira. Por um lado, temos o processo burocrático do licenciamento, queremos trazer um mecanismo mais acelerado e menos burocrático que permita a participação das comunidades. Relativamente à mineração ilegal, temos que fortalecer a nossa capacidade de fiscalização e incentivar a criação de cooperativas mineiras nas regiões onde operam ilegalmente, de forma que sejam mitigados os impactos dessa mineração ilegal. São perdas para o país em termos de receitas, mas acima de tudo a poluição ambiental também tem sido um dos problemas causados pela mineração ilegal. No distrito de Gorongosa, apesar das riquezas naturais, o administrador local reconheceu que a intensa poluição ambiental provocada pela atividade mineira tem causado graves danos ao ecossistema e às condições de vida da população. Num debate aceso que nós vamos dizer, vamos perceber do Mirem se de facto já ouviu as comunidades, porque não basta só acompanhar de nós como dirigentes políticos, mas aquele que é o destinatário da norma foi ouvido, foi encontrado. Por exemplo, eles saem, vão praticar o garimpo, conseguem aquilo que dizem é point ou grama, eles chamam lá de gueja, e depois de gueja tem 10 meticais, 100 meticais para conseguir sobreviver. Este que nós queremos atingir, 2. Também temos desafio de poluição. A poluição exagerada pode destruir a nossa flora e a nossa fauna. E não só o distrito de Gorongosa é rico, bastante rico com recursos minerais. E nós temos que saber gerir a questão da flora e a fauna e essa atividade relacionada com a exploração mineira no nosso distrito. Já o administrador de Xibabava, Sérgio Goff, acredita que a revisão da lei poderá aumentar as receitas do Estado e garantir melhorias para as comunidades locais. Vamos aprimorar todas aquelas que vão ser as orientações que vão sair desta reunião, uma vez que estamos a celebrar os 50 anos da independência. Então, a alteração ou este trabalho de estudo da nova lei de Minas vai trazer mais receitas ao Estado e vai trazer mais vantagens à comunidade por onde esses minérios se encontram. Então acreditamos que aquilo que é o trabalho da empresa que explora o calcário vai ser para o benefício da população. Refira-se que está em curso no país uma auscultação pública para a reforma jurídico-legal da indústria extrativa, com destaque para a Lei de Minas, Petróleo e Conteúdo Local para garantir uma gestão mais transparente das riquezas naturais. Teve lugar nesta quarta-feira o lançamento do projeto de revitalização das associações florestais. Pretende-se, com a iniciativa, de acordo com o diretor nacional do Ambiente, Augusto Sumbane, reforçar a capacidade do governo no combate à exportação dos recursos florestais em bruto. Como tem estado a acompanhar, certamente, o governo está apostado em promover a transformação dos produtos a nível local, sendo que o setor florestal é uma das áreas que, de facto, nós temos como aposta a questão da transformação local dos produtos. Infelizmente, a maior parte dos nossos recursos naturais têm sido exportados em forma bruta. Para Jorge Chacate, presidente dos operadores do setor madeireiro, a iniciativa vai ainda reforçar a capacidade de gestão dos recursos florestais no país. O projeto visa capacitar, organizar e fortalecer as associações, restaurando a sua confiança, legitimidade e papel estratégico na gestão sustentável dos recursos que pertencem
às comunidades. Por seu turno, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Álvaro Massing, diz que a revitalização das referidas associações vai promover a competitividade a nível do empresariado que opera no setor florestal. Acreditamos que este projeto pode servir como modelo para outras cadeias de valor, promovendo boa governação, maior formalização e competitividade no mercado interno e no mercado externo. Em nome da CTA, reitero o nosso apoio à FEDEMOMA e ao OIT nesta nobre missão e manifestamos a nossa total disponibilidade para colaborar na sua implementação e multiplicação de impacto. Em Moçambique, o setor florestal assegura a sobrevivência de 80% dos moçambicanos. Mulheres de diferentes segmentos sociais, tais como religiosas, médicas, professoras, desportistas, entre outras, encontram-se reunidas em Maputo no encontro denominado Diálogo de Mulheres Religiosas sobre o acesso à justiça, à paz e à reconciliação. No seu discurso de abertura do evento, a Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, apelou nesta segunda-feira à participação massiva das mulheres na promoção da paz, da justiça e da reconciliação dos moçambicanos, desde os lares, das comunidades, dos locais de culto, das instituições e nos espaços públicos. A religião é e continua a ser um instrumento de unidade, de compaixão e de serviço à humanidade. Nesta missão, a mulher religiosa desempenha um papel inestimável. Somos mães, educadoras, conselheiras, guardiãs de valores, pacificadoras dos nossos lares e nas nossas comunidades. Somos tecedoras da harmonia familiar e social. A nossa voz é, portanto, essencial na edificação de uma nação mais justa e reconciliada. Talapa sublinhou na ocasião que em Moçambique as mulheres sempre desempenharam um papel importante na criação de um ambiente harmonioso, na família e na sociedade em geral. Hoje, mais do que nunca, o nosso país precisa de mulheres que não apenas falem da justiça, paz e reconciliação, mas que sejam verdadeiramente agentes dessas virtudes nos seus lares, comunidades, locais de culto, instituições e espaços públicos. A mulher religiosa ocupa um lugar singular. Ela é ouvida, é procurada, é respeitada e por isso mesmo carrega nos seus ombros uma grande responsabilidade. A tese de Margarida Talapa foi secundada pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais. Ao selecionar mulheres religiosas moçambicanas, provenientes das diferentes regiões e de diferentes segmentos sociais, médicas, professores, estudantes, membros de partidos políticos, da sociedade civil, líderes comunitários, empresárias, acadêmicas, desportistas, comerciantes, entre outros, pretendemos que, durante as horas que aqui estaremos, partilhem vossas experiências, as boas práticas ligadas à cultura de paz, de modo a envolverem-se cada vez mais no processo de restabelecimento de ambiente harmônico e alcance de uma paz efetiva em Moçambique. O encontro teve a duração de um dia. Pela terceira vez, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane foi ouvido nesta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito do processo ligado às manifestações pós-eleitorais de 9 de outubro do ano passado. À sua saída, Venâncio Mondlane disse que finalmente foi revelada as razões das suas constantes chamadas à Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado da prática de 5 crimes. Hoje, só quero dar a conhecer quais são os crimes que finalmente dizem que eu cometi. O primeiro é o crime de apologia pública ao crime. Quer dizer, é uma tautologia, né, como se diz no bom português. Crime de apologia pública ao crime. Que é, de acordo com
o artigo 346, número 1 do Código Penal. 2. Um crime de incitamento à desobediência coletiva pelo artigo 396 do Código Penal. Um crime de instigação pública a um crime, artigo 345, número 1 do Código Penal. Um crime de instigação ao terrorismo, vejam só, terrorismo, pelo artigo 13 da Lei número 15/2023, de 28 de agosto, conjugado com o artigo 11A, aditado a este diploma legal pela Lei 4/2024, de 22 de março. E por último, portanto são 5 crimes, um crime de incitamento ao terrorismo, pelo artigo 14º, número 1 da Lei 15/2023, de 28 de agosto, conjugado com o artigo 11A, aditado a este diploma pela Lei 4/2024, de 22 de março. Depois de receber a nota da acusação, Venâncio Mondlane diz que vai entregar o documento aos seus advogados para analisarem e prepararem a sua defesa. Finalmente, caros amigos, já conhecemos os crimes, né? Terrorismo, desobediência pública, incitamento à violência, à desobediência coletiva. Portanto, estes são os crimes. Esta página também poderemos partilhar ainda hoje, não tem problema. Sendo que o restante do documento só poderei partilhar quando os meus advogados tiverem feito uma análise, digamos, detalhada, tiverem escalpelizado o documento na sua íntegra. Mondlane aproveitou a ocasião para revelar o teor do acordo que teve com o Presidente da República, Daniel Chapo, no âmbito das negociações do restabelecimento da paz após as manifestações pós-eleitorais. Ponto número 1. Fim de todas as formas de violência física e verbal entre as partes, população e autoridades públicas. Uma pequena nota sobre isto. Neste ponto, havia sido acordado que os dois líderes, Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, deviam fazer uma comunicação pública para cada campo de influência particular para que a paz fosse restabelecida. Em termos públicos, Venâncio Mondlane, a partir das suas plataformas de comunicação digital, fez uma live logo no dia que se seguiu ao primeiro encontro, o que não ocorreu com a contraparte. Segundo ponto de debate e de acordo na mesa do diálogo. Acesso livre e gratuito no Sistema Nacional de Saúde da assistência médica e medicamentosa para os cerca de 2.000 cidadãos feridos pelas Forças de Defesa e Segurança durante as manifestações, sendo que muitas delas, até hoje, se encontram com projéteis dentro do corpo. Terceiro ponto debatido e acordado. Compensação a ser administrada às famílias que tiveram parentes assassinados durante as manifestações pelas Forças de Defesa e Segurança, sobretudo a UIR, Unidade de Intervenção Rápida. Quarto ponto debatido e acordado. Libertação dos mais de 4.000 cidadãos que se encontram detidos no âmbito das manifestações pós-eleitorais, ficando apenas por determinar tecnicamente se seria por via da amnistia ou do indulto. Quinto ponto debatido e acordado. Viabilização do registro do partido do ex-candidato Venâncio Mondlane por formas que pudesse ele e os seus seguidores e colaboradores ter uma instituição oficial para exercer o direito fundamental de participação política dentro do quadro legal e constitucional do país. Sexto ponto e o último, possibilidade de integração de quadros do projeto político de Venâncio Mondlane na recém-criada Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo. Depois de revelar o teor, o ex-candidato presidencial acusou o Presidente da República de violar o referido acordo. O atual chefe do governo, indicado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo, tem frequentemente em eventos públicos e privados usado uma linguagem agressiva e incendiária. Tem considerado anacronicamente as manifestações de violentas, ilegais e criminosas. Venâncio Mondlane acusa a administração da justiça moçambicana de parcialidade, ou seja, de perseguir os opositores do governo. Na qualidade de poder executivo e na qualidade
da agenda política do Presidente da República, ele deve fazer o seu papel, que é pacificar o país com todos aqueles que se encontram numa situação de contramão em relação à sociedade moçambicana. Não é porque é a responsabilidade do chefe de Estado, mas é a responsabilidade de cada moçambicano garantir que o povo moçambicano esteja em paz, independentemente das nossas diferenças. Agora, é o papel político que Sua Excelência o Presidente da República deve continuar a fazer. No entanto, a componente da Constituição ou não é arguído, há de compreender que não veio do Presidente da República. Há de ter vindo de um outro órgão que naturalmente apreciou, verificou, aprofundou os elementos de conexão entre os prejuízos causados a determinados cidadãos ou ao país em relação a completamente o conteúdo dessa acusação, mas há de ser dentro do exercício do Poder Judicial e quem exerce não é o Presidente da República. Estamos entre dois poderes diferenciados. Então é preciso ponderarmos isto e nós, como da comunicação social, temos a responsabilidade de educar o cidadão a compreender que o poder exercido pelo Presidente da República é diferente do poder exercido pelos tribunais, é também diferente do poder exercido pela Assembleia da República. E esses são poderes que, ao nível da Constituição da República, estão claramente instituídos e são poderes que estão separados do ponto de vista formal e funcional, embora haja interdependência entre as unidades, sem isso significar, naturalmente, interferência no exercício desses poderes. E Inocêncio Mpisa, porta-voz do governo, ainda debruçou-se sobre os tratores com atrelados adaptados alocados pelo Executivo e como meio de transporte e para as zonas rurais de difícil acesso. O transporte que foi alocado para assegurar que as populações que se encontram em zonas de difícil transitabilidade, primeiro. Segundo, aquelas que se encontram nos locais de produção e que tenham dificuldades de escoar o seu produto da Bachamba para o mercado dentro, portanto, do território rural, possam ter uma alternativa possível e capaz de transportar as suas cargas do ponto de produção até ao ponto, portanto, de comercialização ou de exposição para a venda. E pensamos que a solução que foi adaptada é uma solução adequada para lugares com difícil acesso e que têm dificuldades de ter transportes convencionais ou adequados, se calhar, para uma cidade. Um transporte que é adequado, por exemplo, para a cidade de Maputo ou para as cidades capitais deste país. Eles podem ser assistidos. Então, julgamos que podia haver, eventualmente, uma melhor medida que esta. Mas aquela foi a solução que o governo encontrou hoje para garantir que os nossos concidadãos sejam transportados. Entre esta medida e não atribuir nenhuma outra medida para o efeito, nós entendemos que esta era uma que minimizaria o problema. E temos aqui estes tratores que permitem, naturalmente, com a robustez que aparentam ter, permitem, naturalmente, atravessar, inclusive, alguns riachos para os casos em que para atravessar para Machamba é possível, e que, eventualmente, nenhum dos transportes que nós temos aqui convencionais na cidade de Maputo e nas cidades capitais, eventualmente, aceitaria colocar o seu carro nessas condições. O aumento de número de casos de Mpox continua sendo uma preocupação do Executivo. Atualmente, estão contabilizados 13 casos, e todos do distrito de Lago e província de Niassa. Infelizmente, os números continuam a subir. Até hoje, estão registados ou seja, cerca de 13 casos. Felizmente, ainda apenas no distrito de Lago, na província do Niassa, e continuam a ser acompanhados pelo setor da saúde, e continuam em quarentena, em isolamento e em acompanhamento, para evitar que este problema se alastre. Enquanto isso, medidas terão que ser tomadas para garantir que aqueles que estão nesta condição possam continuar a merecer os tratamentos dos nossos profissionais de saúde que têm estado a fazer a sua assistência direta nesta. Inocêncio Mpisa falava esta terça-feira no habitual briefing do Conselho de Ministros, órgão que esteve reunido esta terça-feira na sua 26ª sessão ordinária. O Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu nesta terça-feira em audiência Chen Xinzi, representante do grupo chinês Yusheng, que manifestou interesse em estabelecer um parque industrial de reciclagem de metais não ferrosos em Moçambique. O projeto, com um investimento de grande escala, prevê uma produção anual de 1 milhão de toneladas.
a criação de cerca de 3.000 empregos e a geração de receitas em moeda estrangeira. Chen destacou a boa recepção presidencial e afirmou que Moçambique deixou uma impressão positiva, sendo o país escolhido entre as várias opções africanas. O grupo pretende avançar rapidamente com a implementação. Fomos muito bem recebidos pelo Presidente da República e este nos deu a confiança de que vamos trabalhar muito bem aqui em Moçambique. Nós vamos implementar o projeto o mais rápido possível. Vamos criar empregos para 3.000 trabalhadores. O grupo Yusheng possui presença em mercados como os Estados Unidos da América, a Europa e a Austrália. A produção do futuro parque industrial incluirá produtos como cabos de cobre, fios elétricos, fios de cobre para automóveis, entre outros. O ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, revelou que o governo está a unir esforços para acelerar a construção do corredor da Beira, considerado uma prioridade nacional. A medida visa reduzir a sobrecarga de viaturas de carga que tem vindo a inundar a Estrada Nacional número 6, principal via de acesso ao Porto da Beira. Portanto, não é só uma questão do Porto, é mesmo uma questão mesmo de convivência da cidade com o próprio Porto dentro da cidade. Neste momento estamos a trabalhar para ver se conseguimos encontrar soluções para a construção da estrada de acesso. Acreditamos que com o esforço que estamos a realizar agora em coordenação, quer com os investidores interessados, mesmo com o esforço do próprio município da Beira, ainda este ano vamos apresentar uma solução. Portanto, a questão de acesso é uma questão urgente, portanto, não é uma questão que nós podemos continuar a adiar. E felizmente temos vários parceiros interessados em relação ao acesso da Beira. E também sabemos que ao nível do município já há um estudo realizado, o que também obviamente já facilita bastante as intervenções, a planificação das intervenções tem que ser feitas. Matlombe destacou que tanto o acesso ao porto como a ligação à fronteira da paragem única de Machipanda são pontos estratégicos que colocam a cidade da Beira no centro do debate sobre logística e mobilidade regional. Ao nível do corredor não é só o município, não é só o acesso que nos preocupa, também estamos a trabalhar para ver se conseguimos garantir a construção da fronteira de paragem única Machipanda. Portanto, neste momento estamos a discutir, temos em mesa várias opções, que é para ver se facilitamos o congestionamento ao nível da fronteira, portanto, de forma a tornar o corredor mais completo. Portanto, o acesso à fronteira e ao próprio porto são os dois elementos mais importantes para tornar a Beira mais competitiva. Obviamente, para além dos aspectos internos, já estamos a gerir que tem a ver com a demora, atrasos, enfim, em relação ao próprio porto. Sobre a inclusão dos tratores para transporte de passageiros, Matlombe explicou que a medida tem como principal objetivo facilitar o escoamento da produção agrícola das zonas produtivas para os mercados. Podemos discutir o meio, mas nós, ao nível do governo, apreciamos, obviamente, a proposta. E ela, devo dizer que foi introduzida já no ano passado, como um projeto piloto, e ela foi desenhada e concebida com o objetivo de facilitar o escoamento da produção das zonas agrícolas para os mercados. E se olharmos esse como pressuposto da concepção da solução, achamos que o meio para as zonas de produção, para os mercados, ela atende tendo em conta as características, quer das zonas onde se faz a produção, que é para facilitar que os camponeses, as pessoas que praticam a agricultura, que precisam escoar a produção para fazer chegar aos mercados. De acordo com João Matlombe, esta iniciativa foi elaborada no ano passado e possui condições de ser colocada em ação. Todos temos direito à opinião e todas as opiniões que estão a ser colocadas são válidas, mas as opiniões elas têm que também ir de encontro com a capacidade, com a realidade que nós temos e com a condição que o país tem, né, neste momento. Todos gostaríamos, obviamente, de ter uma solução melhor que esta, não há dúvidas, nós também gostaríamos de ter isso, mas o que é possível neste momento é o que está a ser feito e nós não queremos, obviamente, o que o governo em exercício decidiu foi não matar a iniciativa que já tinha sido iniciada, foi tentar consolidar a iniciativa e vamos tentando aprimorar. Se nós acharmos que a medida ela não se ajusta em algum canto, obviamente vamos ajustar, mas seria uma descontinuidade da iniciativa que foi tomada no ano passado, que achamos que ela vale porque atende a um grupo específico, a uma necessidade específica.
Além de beneficiar os agricultores no transporte dos seus produtos para os mercados, Matlom sublinhou que a medida também se ajusta ao contexto econômico e social do país. João Matlom falava à margem da 33ª Conferência Intermodal dos Países da África, que decorre na cidade da Beira. Teve lugar nesta quarta-feira, na cidade de Maputo, o lançamento de um movimento denominado Moçambique Primeiro. Este grupo de religiosos Moçambique Primeiro defende a resolução de qualquer conflito através do diálogo. Nós reconhecemos que desde a criação o homem foi diferente. Deus criou o homem e a mulher e logo iniciava a diferença. Mas para que possam conviver juntos era necessário o diálogo. Então nós acreditamos que se o diálogo iniciou, o papel que nós temos é continuar a incentivar, a encorajar para que este diálogo continue. Na ocasião, Ricardo Dambo, um dos membros do movimento, explicou que a iniciativa surgiu pelo facto de haver necessidade do país se incentivar no espírito do diálogo no seio dos partidos políticos e na sociedade em geral, para o restabelecimento da paz efetiva após as manifestações pós-eleitorais de 9 de outubro do ano passado. O comunicado de imprensa também faz parte das atividades que nós vamos levar a cabo, conversar, dialogar com os partidos políticos, com a sociedade civil, inclusive até com jornalistas. Teremos dentro das nossas atividades um espaço, um dia, em que vamos sentar com os jornalistas e percebermos deles o que é que pensam de Moçambique primeiro. Por seu turno, o Sheikh Amudine, também membro do movimento, apela à paciência e à colaboração, porque a paz efetiva só se pode alcançar através do diálogo inclusivo e na união de todos os moçambicanos. O que passou-se no passado também, vocês têm que ter muita paciência também, porque não há de ser uma vara mágica que há de resolver isto dentro de um dia, que olha, já agora criou-se este movimento, então de um dia para o outro vamos trabalhar juntos. Primeiro ponto que eu vou dizer que temos de trabalhar, em primeiro lugar, no temor a Deus. Nós, se implantarmos dentro de nós o temor a Deus, muita coisa vai se resolver por si própria. O movimento Moçambique Primeiro tem como base a ideologia e a religião como fontes da promoção do diálogo. O ministro dos Transportes e Logística, João Matlom, garantiu nesta quarta-feira que o governo está a prestar apoio ao Moçambola para que a competição decorra sem sobressaltos até o fim. O pronunciamento surge depois de 2 semanas de interrupção do campeonato, devido à falta de dinheiros para o pagamento das passagens aéreas das equipas envolvidas. Matlom explica que todos, e sem exceção, deverão pagar pelo serviço dos transportes aéreos das linhas aéreas de Moçambique, no quadro da reestruturação em curso. Nós, no âmbito da reestruturação da LAM, uma das premissas que decidimos é que todos têm que pagar. E é o que está a acontecer agora. Todos têm que pagar, o Estado tem que pagar. Nenhuma empresa vai ser viável se os parceiros não pagarem. E em relação a Moçambola, como governo, estamos a dar apoio. E vamos continuar a dar apoio. Portanto, o futebol ultrapassa a dimensão de uma equipe ou de uma comissão que organiza. É uma questão, obviamente, que interessa aos moçambicanos, faz parte da agenda do nosso governo como prioridade, quer do ponto de vista de massificação e mesmo ao nível profissional. Portanto, o governo está comprometido, mas todo o apoio que está a ser dado é mesmo no sentido de arranjar recursos para que a atividade seja paga. Portanto, é o que estamos a fazer. Esta vontade política de materialização da prova foi também secundada pelo Ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, que tinha garantido a intervenção do Governo para a viabilização da prova num recente encontro com o Presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior. Bom, nós temos dito que como Governo somos aqueles que, no fim, recai para o governo. O desporto está muito claro,
tem federações que o governo deu este poder para fazer o seu trabalho e além das federações temos as associações, temos a Liga. Elas têm obrigações de fazer acontecer aquilo que é o desporto ao nível de Moçambique. Mas nós como governo, aqueles que são reguladores e que têm obrigações para com o povo, o nosso trabalho é apoiar, é assessorar, é estar ali sempre presente para que não haja descalabro no desporto. E nós, como governo, trabalharemos para que não haja descalabro no Moçambola, que o Moçambola vá até o fim. E isto é o comando que recebemos de Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo. Trabalharmos para encontrar soluções para apoiar a Liga e todas as outras. Aliás, têm visto todas as outras modalidades. O governo tem estado sempre lá para dar aquilo que é o seu apoio para que o nosso desporto prevaleça. E aí convidamos a toda a sociedade moçambicana, empresários, todos, para afirmarmos no desporto, porque com o desporto nós vamos reduzir doenças, com o desporto vamos encontrar as pessoas a se encontrarem num ponto e todas felizes. Então é importante todos levarmos o assunto do desporto não na discussão desportiva e de autoflagelação, mas levarmos o desporto no sentido mais concreto da coisa, saúde e bem-estar. Refira-se que a Liga Moçambicana de Futebol já divulgou o calendário da retoma dos jogos da 5ª jornada do campeonato, a decorrerem a partir do próximo sábado, com o jogo Costa do Sol, Xingal de Tete, a marcar o regresso da prova depois da sua interrupção. Depois da publicação do comunicado de embarcação de jogos a partir deste fim de semana, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, convocou esta quinta-feira a imprensa para esclarecer as circunstâncias que ditaram o adiamento da prova na 6ª jornada do campeonato. E são problemas reais de índole financeiros que agora já estão sanados, depois de várias negociações com diversos parceiros e também do governo. Contudo, depois de longas conversações que nós encabeçamos a todos os níveis, encontramos uma resposta que nos agrada e agrada a todos os moçambicanos, amantes do futebol. O Moçambola vai retomar e sem sobressaltos. E ao longo deste ano iremos dedicar um tempo para uma melhor reflexão, não somente do modelo como tal, porque há muitas discussões em volta disso. Nós achamos que é justo que se discuta e que se possa fazer uma avaliação. Sabemos qual é o problema deste modelo. É dinheiro, é o custo. Porque que é ideal, que é bom, disso ninguém deve ter dúvidas. Todavia, quando não há recursos, é preciso se pensar e repensar. E esse trabalho nós temos como direção, nós temos com os nossos clubes, para encontrarmos uma forma que não possa nos trazer um constrangimento igual a este que passamos na presente época desportiva. Faremos de tudo para que a prova termine. Teremos naturalmente constrangimentos que têm a ver com o calendário, porque há jogos que teremos que realizar no meio da semana para podermos ajustar o calendário de acordo com a programação da Federação Moçambicana de Futebol. O adiamento da prova foi circunstancial e para uma reflexão e busca de soluções. Alberto Simango Júnior afasta todas as irresponsabilidades. Aquilo que aconteceu, do ponto de vista de gestão, se nós fôssemos a pormenorizar, a detalhar, iam perceber que qualquer instituição, quando encontra uma situação de forma brusca, igual a que nós encontramos, não tinha outra alternativa, que é parar para depois refletir e tomar decisões. É o que nós fizemos. Agora, não somos irresponsáveis, nem foi falta de aviso, como pretende-se dizer. Nós tínhamos um orçamento que tinha sido aprovado em Assembleia Geral, que nos garantia que o campeonato podia ir pelo menos até a 20ª jornada. Podíamos ter problemas, talvez na 21ª, 23ª, 24ª.
ou por aí em frente. Mas isso tudo foi-nos cortado das pernas por outras situações que estão fora do nosso controle. E estão fora do controle de quem quer que seja. Então, eu posso advogar claramente que não houve nenhuma responsabilidade, nem muito menos falta de aviso. Simplesmente tínhamos uma opção e nós tomamos uma decisão e fizemos-lo com consciência tranquila que estamos a fazer bem para o nosso futebol. E criadas as condições, a prova vai decorrer num calendário apertado, de modo que até novembro próximo seja apresentado o campeão nacional à Federação Moçambicana de Futebol. O Ministério Público moçambicano acusa o político Venâncio Mondlane de 5 crimes, incluindo incitamento à desobediência coletiva e instigação ao terrorismo no contexto das manifestações pós-eleitorais. Na cidade da Beira, o analista político Stélio Lázaro considera que estas acusações não favorecem o processo de reconciliação nacional. Nós assistimos a eleições completamente fraudulentas e vimos um Venâncio Mondlane que por 3 meses ele esteve fora do país a contestar essas eleições que foram fraudulentas. E depois ele decidiu voltar ao país porque estava a se criar uma plataforma de diálogo. Voltando ao país, aconteceram muitos eventos e o presidente Chapo tomou posse e depois iniciou-se a plataforma de diálogo. No entanto, as manifestações e todas as outras formas de contestação ainda existiam. Após o diálogo entre o Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, ficaram acordados alguns pontos em que de imediato vimos o cessar das manifestações. Pelo menos por esse lado foi-se cumprir. As manifestações pararam após o diálogo. No entanto, ficou claro que ainda havia uma tendência de perseguição política. Nós vimos um Venâncio Mondlane a ser chamado pela Procuradoria e nessa terceira vez que ele vai à Procuradoria é pela primeira vez que ele recebe exatamente uma lista daquilo que ele é acusado, né? E nós vemos agora um Venâncio Mondlane que tem que responder um processo por questões que praticamente nem tem a ver muito com ele. Está claro que isso é uma perseguição política, porque não faz sentido estar-se a criar uma plataforma de diálogo entre uma peça-chave e essa peça-chave do diálogo estar a ser acusada. Significa que o ambiente saudável para o diálogo já não existe, não é? É verdade que quer-se fazer transparecer que são forças diferentes, é um poder diferente, mas o diálogo tem que existir e não tem como se avançar para um diálogo saudável enquanto Venâncio Mondlane ter que responder a determinados processos. Porque, de fato, embora ele seja a figura principal das contestações, nós temos uma população completa a reclamar por várias outras situações. Nós vivemos 50 anos de muita destruição do país e isso não é o Venâncio que causou. Além disso, as imputações a Mondlane fragilizam ainda mais a figura do político, criando um clima de desconfiança que não contribui para a construção da paz e do diálogo no país. Hoje em dia, Venâncio Mondlane é a principal força da oposição. E sendo ele a principal força da oposição, nós vemos um regime que se vê a ser muito confrontado por esta figura. Por isso, este regime usará todo o poder para derrubar esta força. Por isso, nós estamos a ver, por exemplo, a legalização do seu partido está a enfrentar dificuldades. E com essas acusações ele corre o risco de nem sequer conseguir legalizar o seu partido. Por quê? Porque para se constituir um partido e o presidente do partido e alguém que está a responder ao processo, é provável que esse processo leve à não legalização do seu partido e lhe impeça de exercer como deve ser a sua função como político na arena moçambicana. O país enfrenta problemas graves como o custo de vida, a falta de liberdade de expressão e outras limitações sociais. Em vez de alimentar perseguições, o sistema de justiça devia priorizar soluções para esses desafios, afirmou Lázaro. Porque o diálogo é a única via que nós vamos chegar à reconciliação. Não existe nenhuma outra. A única via para a reconciliação é o diálogo. E esse diálogo passa por pressupostos. Primeiro temos que admitir quais são as falhas, quais são as fragilidades, qual é o real problema que tem que ser resolvido. E o real problema é o custo de vida, é a injustiça, é a falta de liberdades. São muitos os problemas que caracterizam o país. E esses problemas, esses problemas foram colocados na mesa do diálogo e precisam sim serem levados a sério. Porque não é possível
Não é possível de um lado nós estarmos a dialogar, do outro lado nós estamos a discutir ou estamos a criar manobras de atacar um ao outro. Então não vamos chegar a nenhum consenso se nós tivermos um diálogo, um apertar de mãos, umas fotos com sorrisos, enquanto por outro lado existe uma força que está a tentar minar esta força do diálogo. Por isso, a justiça deveria se rever, a PGR deveria se rever, porque esta ação mina completamente todos os pressupostos do diálogo para a reconciliação e paz. O analista alerta ainda que enquanto Mondlane continuar a ser alvo de processos judiciais, dificilmente se poderá alcançar a normalização do ambiente político. Isso só contribuirá para o agravamento da crise e o afastamento do entendimento entre os moçambicanos, concluiu o nosso entrevistado. O Presidente da República, Daniel Chapo, iniciou nesta quinta-feira uma visita de trabalho de 3 dias à província da Zambésia. Durante um comício popular na cidade de Climane, Chapo falou da importância da manutenção da paz e segurança como pressuposto para o desenvolvimento socioeconómico do país. Nós viemos a Zambésia para vir dizer à população da província da Zambésia que nós só vamos conseguir desenvolver Moçambique, desenvolver Zambésia, desenvolver Climane se estivermos em paz e segurança. Sem a paz e sem segurança, não é possível desenvolvermos. É por causa disso que nós decidimos que vamos assinar, primeiro, dialogar com todas as lideranças dos partidos políticos, com assento no Parlamento, com assento na Assembleia Provincial, incluindo as Assembleias Municipais, para assinarmos um compromisso político em que, como moçambicanos, temos que sentar e refletir. Por que que durante esses 30 anos da independência, ou melhor, 30 anos da democracia multipartidária, nunca tivemos uma única eleição sequer? De 5 em 5 anos realizamos eleições. Mas por que que durante 30 anos de democracia multipartidária não há uma única eleição que terminou sem confusão e sem morrer ninguém? Ainda em Climane, o Presidente da República anunciou a intenção de construir a futura sede do Parlamento em Mkuba, no âmbito de uma governação descentralizada que transforma províncias em capitais temáticas. Na campanha eleitoral, dissemos que a nossa visão como governo é criar capitais temáticos. Moçambique é um país tão vasto, tão longo, é importante nós termos uma capital política, uma capital econômica, uma capital parlamentar, uma capital turística e outras capitais temáticas. E não concentrarmos tudo no mesmo ponto. Isto acontece em todos os países ao nível do mundo. Nós, quando vamos à África do Sul tratar negócio, sabemos que vamos para Joanesburgo. Se estamos a ir tratar questões políticas, sabemos que vamos para Pretória. Se estamos lá a ir assistir um espetáculo, sabemos que vamos para Cape Town. Moçambique também tem que ser assim. Por isso decidimos que vamos construir a sede do Parlamento e a cidadela parlamentar em Moçambique, em Mkuba, na Zambésia, e vamos continuar a fazer. Para além desta promessa, Daniel Chapo prometeu na próxima semana o lançamento a nível nacional do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, destinado a impulsionar o empreendedorismo comunitário e a inclusão produtiva da juventude moçambicana. O Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, que se tudo correr bem, próxima semana vamos fazer o lançamento nacional para que este dinheiro chegue em todos os distritos do país, incluindo nos municípios, mas também gerar emprego para outros jovens, para as nossas filhas, para os nossos filhos. Nós vamos fazer chegar em todos os distritos do país, incluindo nos municípios, e 60% deste dinheiro é destinado à juventude. Durante 3 dias na Zambésia, o chefe de Estado vai manter vários encontros com líderes comunitários, religiosos, a juventude e dirigir reuniões com o governo provincial.
governo incentiva medidas alternativas à pena privativa de liberdade como forma de reduzir o número da população reclusória nas cadeias moçambicanas. Com uma capacidade de 8.000 pessoas, as cadeias do país albergam mais de 20.000 pessoas a cumprirem diversas penas. A adopção de medidas alternativas à prisão poderá resolver parcialmente o problema de superlotação dos estabelecimentos penitenciários e é uma forma de promoção de uma justiça mais sensível, humana e capaz de atender às reais necessidades das mulheres e homens em conflito com a lei. Caros presentes, vivemos hoje um momento de grande importância para o presente e o futuro da justiça penal no nosso país. O fenômeno da superlotação nos estabelecimentos penitenciários é uma preocupação constante que exige uma abordagem estratégica, integrada e eficaz. Trata-se de uma realidade que compromete não apenas os direitos humanos, mas também a própria capacidade do sistema penitenciário de cumprir a sua missão de reeducar, reinserir e prevenir a reincidência penitenciária. Neste contexto, a massificação da aplicação das penas não privativas de liberdade surge como um instrumento fundamental de transformação do sistema penitenciário. As penas não privativas de liberdade não representam impunidade. Ao contrário, representam uma justiça mais inteligente, proporcional, restaurativa e orientada para os resultados sociais positivos. Medidas como o trabalho socialmente útil e a interdição temporária de direitos permitem responder e combater o crime sem recorrer sistematicamente à prisão, reservando o encarceramento para os casos em que se revele absolutamente necessário para a proteção da sociedade. Ao mesmo tempo, essas alternativas permitem descongestionar as unidades penitenciárias, aliviar a pressão sobre os recursos do Estado e melhorar as condições de prisão daqueles que, por força da lei, devem cumprir pena em regime de fechado. Defende o ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais. Sais defende, por isso, uma ação coordenada entre diversos setores para o sucesso da aplicação das penas alternativas. Nenhuma instituição por si só poderá responder de forma plena aos desafios complexos da criminalidade e da execução da pena. Por isso, a presença de cada um de nós, aqui reunidos, tem um valor simbólico e prático enorme. Este simpósio representa um espaço privilegiado de diálogo e concertação, onde se espera identificar obstáculos, propor soluções e consolidar compromissos concretos para uma justiça penal mais eficiente, eficaz e humana. O ministro da Justiça falava nesta quarta-feira durante o simpósio sobre penas alternativas inserido nas festividades dos 50 anos do Serviço Nacional Penitenciário, SERNAP. Teve lugar nesta sexta-feira o 11º Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios, cujo objetivo era de avaliar os consensos alcançados entre o governo e o setor privado das reformas em curso, visando a eliminação de barreiras que minam o crescimento económico em Moçambique. Em jeito de avaliação do atual estado do ambiente de negócio a nível nacional, o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Álvaro Massing, queixou-se do excesso da carga fiscal e da burocracia nas instituições públicas. Apesar da existência da legislação, subsistem entraves burocráticos, instabilidade normativa e custos elevados que comprometem a competitividade nacional. Reiteramos a necessidade de uma agenda de reformas centrada nos seguintes pilares: a estabilidade fiscal e previsibilidade legal, com a suspensão da introdução de novas taxas. Há necessidade de se definir o limite máximo, em termos percentuais, de todos os impostos e taxas aplicáveis a um operador económico. A revisão integrada dos regimes fiscais do IRPC, IRPS e ISPC, adaptando-os aos desafios atuais, por forma a reduzir a carga fiscal,
promover a formalização de negócios, alargar a base tributária e, dessa forma, aumentar as receitas fiscais. Como solução desta longa lista de preocupações dos homens de negócios em Moçambique, Álvaro Massinho propôs reformas profundas a nível do setor público para a remoção de diversas barreiras que minam o ambiente de negócios no país. A retoma económica em curso exige e deve ser acompanhada por decisões estratégicas, coragem política e um compromisso inabalável com reformas estruturantes que desbloqueiem o potencial produtivo e competitivo do país. Neste contexto, o setor privado, representado pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, vem apresentar de forma construtiva as suas expectativas quanto às reformas em Moçambique. Priorizar a agenda de reformas estruturantes. Aqui é urgente acelerar a implementação de reformas que reduzam o custo, o tempo e os procedimentos necessários para desenvolver negócios no nosso país. Em resposta às preocupações apresentadas pelo empresariado nacional, a primeira-ministra Bem-vinda Levi disse que o governo está neste momento a realizar uma série de reformas no setor público, visando a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Acelerado da nossa economia. Para efeito, será necessário que apostemos numa abordagem mais criativa e inovadora que define de forma clara o papel do governo e o papel do setor privado, o que irá permitir a todos avaliar efetivamente o grau de implementação das ações de cada uma das partes acordadas no quadro do diálogo público-privado. É neste contexto que se recomenda o estabelecimento de um quadro regulatório estruturado para a gestão, implementação e monitoria das reformas para a melhoria do ambiente de negócio. Este instrumento deverá ser elaborado o quanto breve possível, por forma a permitir uma implementação efetiva, o mais estruturada das reformas a serem materializadas ao longo do quinquênio. Minhas senhoras e meus senhores. Este foi o primeiro Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios do atual elenco do novo governo e da atual direção executiva da CTA. Moçambique continua a enfrentar grandes desafios na área de logística, especialmente no transporte de mercadorias, desde os centros de produção até os portos. Congestionamento dos caminhões devido aos processos burocráticos de fiscalização, más condições das estradas e demora nos processos dificultam o escoamento eficiente desses produtos. Como solução, foi proposta o uso da inteligência artificial como ferramenta para identificar e resolver os principais obstáculos logísticos. E o que notamos aqui neste processo todo, que a inteligência artificial para a gestão das terminais, da documentação, seja ela por parte dos agentes transitários, por parte das alfândegas, é muito importante. Agora, cabe nós, os dirigentes destes países, os agentes transitários, os gestores portuários, sentarmos e avançar com um processo idêntico, porque os outros portos já avançaram. Não temos que inventar nada, temos que copiar o que é bom e adequar ao nosso país. Mas aqui há condições importantes. O que notamos é que se nós avançarmos num processo destes, os nossos corredores vão ser mais eficientes e eficazes. Em vez de levar 1 ou 2 dias de despacho, ou despacho também na fronteira, tanto no porto, com o sistema de inteligência artificial, são em segundos. O sistema já identifica se os documentos são corretos e começamos a ter um corredor, ou os nossos corredores todos eficazes. Também foi discutida a necessidade de digitalizar e integrar toda a cadeia de suprimentos. Os portos têm um papel chave na cadeia de suprimentos, mas temos que integrar a cadeia de suprimentos e interagir, comunicar com todos os players, os stakeholders na cadeia, né? Desde o produto, o lugar de origem, até o porto de destino. Sim, o que aprendemos durante esta conferência é muito interessante sobre a digitalização que
é necessário cooperar. A cooperação é mais importante que um sistema mesmo, porque são pessoas que usam a tecnologia e não se deve implementar sistemas só para ter os sistemas. E também o rol de um porto ou de um operador de um terminal é de estimular a implementação da tecnologia, mas tendo em conta que são agentes finalmente que devem usar a tecnologia. Para isto, a colaboração entre o governo, o setor privado e parceiros internacionais é essencial para que essas soluções se tornem realidade e tragam resultados concretos para o país. Em toda a África, em Moçambique em particular, a logística tem que fluir cada vez melhor e, infelizmente, com o constrangimento que temos nas estradas, nas entradas, nas fronteiras, as paragens que há ao longo do caminho, ainda temos desafios para melhorar a logística no país. Acho que temos empresas robustas e fortes na área logística e acreditamos com cada vez mais colaboração com o governo que conseguimos cada vez fazer melhor e ultrapassar as barreiras ou os constrangimentos que existem e discussões que tivemos aqui os últimos 2 dias ajudam neste processo. Importa referir que é pela segunda vez que a Conferência Intermodal acontece na cidade da Beira e o evento teve uma duração de 2 dias. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, procedeu nesta quinta-feira na cidade de Maputo à cerimônia do lançamento da 12ª edição do Festival Nacional da Cultura, que terá lugar de 18 a 22 de agosto próximo, na província central de Tete. O evento contará com mais de 500 artistas provenientes de todo o país. E contamos com a participação de mais de 550 artistas. Olhando para a participação do modo geral, nós esperamos que estejamos todos lá e volta simplesmente de mais ou cerca de 50 mil pessoas na nossa província de Tete. Mais de 60 milhões de meticais continuam a ser mobilizados pelo governo e parceiros para suportar a logística do evento. Vamos continuar engajados como fizemos esta fase do lançamento. Mobilizaremos mais parceiros e o setor privado a apoiar esta iniciativa do Festival Nacional da Cultura. Portanto, queremos agradecer às empresas que até aqui também aderiram à iniciativa por acreditar nestes valores de sustentabilidade. A 12ª edição do Festival Nacional de Cultura decorre sobre o lema 50 anos consolidando a unidade nacional e a paz através da cultura.